Olá, sejam muito bem-vindos ao Nossa Saúde, que começa a partir de agora aqui na TVA. O tema de hoje é homeopatia, uma prática que une tratamentos personalizados e uma visão integrativa de saúde, proporcionando um cuidado único e completo. Vamos entender como exatamente funciona a homeopatia e os resultados que ela traz no tratamento e na prevenção das mais diversas doenças. Fique com a gente! E para falar sobre esse assunto, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio o Dr. Paulo Ribeiro, que é médico homeopata. Ele é secretário da Associação Médica Homeopática de Santa Catarina e também é médico de família e comunidade em Florianópolis. Dr. Paulo, muitíssimo bem-vindo à Nossa Saúde. Obrigada por aceitar o nosso convite, para trazer informações relevantes para o nosso público sobre esse assunto tão importante. Obrigado, Rafaela, pela apresentação. É um prazer para mim estar aqui falando um pouquinho sobre homeopatia. Olá a todos e todas que nos escutam, que nos assistem. Quero entender, o que lhe levou para esse caminho da homeopatia, hein? Que não é usual, né? Ótima pergunta, Rafaela. Realmente não é muito usual dentre os médicos que estão se formando atualmente irem para esse lado da homeopatia. Então, como que foi, Também durante a minha graduação eu não tive nenhuma aula de homeopatia. Acho que eu sou o único da minha turma que resolveu ir para esse lado, ter Mesmo não essa tendo tido especialidade. nenhuma aula, nada que tivesse uma abordagem da homeopatia. Exatamente. Como que foi, o meu contato? Quando eu era criança, eu fui paciente, Tomei homeopáticos durante um bom período da minha infância. No entanto, isso nem passava pela minha cabeça durante a formação, ser homeopata, justamente por não ter tido esse contato. E aí, estava fazendo a minha residência em Medicina de Família e Comunidade, na primeira semana da residência, e estávamos tendo aula sobre o método clínico centrado na pessoa, que são questões que o médico de família é necessário que ele estude durante a formação. E fomos convidados, pela coordenação ali da residência a participar de um encontro, de uma jornada de homeopatia que estava acontecendo lá em Londrina. E eu fui assim meio despretensiosamente, para ver como que era, o que era realmente homeopatia. E me surpreendi muito, porque nas palestras, nas falas que eu ouvi lá, notei grande proximidade, grande semelhança com a medicina de família e comunidade, com os princípios da medicina de família e comunidade. Então, esse foi o motivo que me levou a estudar a homeopatia. Aí, logo na sequência, aquilo me instigou, me intrigou. Comecei a frequentar alguns ambulatórios de homeopatia do Centro de Especialização em Homeopatia de Londrina e me surpreendi muito com os resultados, com os resultados que os pacientes vinham apresentando nesse ambulatório. Casos assim que já tinham procurado diversos especialistas, feito diversos exames, e chegaram ali meio que como a última esperança e apresentavam melhoras incríveis assim após algum tempo de acompanhamento. E isso me instigou e me levou a estudar um pouquinho mais sobre a homeopatia e me apaixonei por ela e exerço isso até hoje, com paixão. Que incrível, nada como ser apaixonado por aquilo que a gente faz, não é mesmo? Agora, a gente ouve muito falar sobre homeopatia, mas explica, por favor, o que exatamente ela é, como é que ela funciona? Então, assim, realmente a gente escuta bastante falar sobre homeopatia e às vezes até quando a gente pergunta para as pessoas se elas conhecem homeopatia, sabem o que é, algumas dizem que sim, mas quando elas vão se referir ao que a gente percebe que ou elas estão se referindo à fitoterapia, que é a prática, a prescrição de produtos derivados das plantas, ou então falando de alguma outra prática integrativa. Então, existe um grande desconhecimento realmente sobre o que é. Há muita confusão, doutor? Isso, uma confusão sobre o que é e o que não é homeopatia, A homeopatia, ela é uma racionalidade médica inventada por um médico alemão chamado Samuel Hahnemann. Ela tem um pouco mais de 200 anos de invenção, de prática, de existência, e chegou aqui no Brasil em 1840 com o Benoît Mir, E nós marcamos o dia da chegada dele como o Dia Nacional da Homeopatia, dia 21 de novembro
de 1840. Marca a chegada dele aqui e nós celebramos, né, o Dia Nacional da Homeopatia. E a homeopatia, por que a gente diz que ela é uma racionalidade médica? É porque ela tem princípios que a definem que são diferentes dos princípios da medicina convencional. Então a gente utiliza, né, tratamentos diferentes, né, os medicamentos são feitos, elaborados de uma forma diferente dos medicamentos convencionais, eles são todos ultradiluídos, né, depois a gente pode conversar um pouquinho mais sobre como que é isso. A gente espera prognósticos, né, diferentes do que da medicina convencional. E a consulta, né, o que a gente considera como relevante, também são questões diferentes da medicina convencional. Então, por isso que a gente chama ela de uma racionalidade médica, né? Assim como a medicina tradicional chinesa é uma outra racionalidade, assim como a medicina antroposófica é uma outra racionalidade, a medicina ayurvédica também é uma outra racionalidade. Então, são formas diferentes de se observar os adoecimentos, né, as pessoas como um todo, na verdade. Uma forma mais integrativa. Isso, uma forma integrativa, uma forma holística. A gente sempre vê a pessoa como um todo pela homeopatia. E a gente pode também chamar de medicamentos homeopáticos? Sim. Então, qual é a diferença, né, então, dos medicamentos homeopáticos para os medicamentos alopáticos? Perfeito, perfeito. Então, assim, os medicamentos homeopáticos, todos eles são produzidos a partir de substâncias encontradas na natureza, seja elas do reino vegetal, do reino animal, dos fungos ou dos minerais. E os medicamentos homeopáticos, eles todos passam por um processo, né, uma metodologia específica de diluição que a gente chama de dinamização. Todos esses medicamentos, o Hahnemann, que criou, né, inventou toda essa metodologia, ele percebeu que ao fazer isso, a gente estaria atenuando, né, diminuindo os efeitos colaterais que essas substâncias, né, encontradas na natureza podem apresentar. No entanto, se mantém o princípio curativo dela. Então, são diluições seguidas de uma agitação específica, né, que diluição a gente chama de sucção, diluído em água destilada. Em água destilada. E por esse motivo, né, os medicamentos homeopáticos eles não apresentam efeitos colaterais como os medicamentos convencionais apresentam. E além disso, a gente considera, né, que a produção desses medicamentos ela é limpa, assim, ecologicamente sustentável, uma vez que a gente utiliza uma quantidade bem pequena, né, da matriz, seja ela, né, dos reinos que eu falei aqui, e a gente dilui ela várias vezes. Então, ela não produz resíduos químicos como os medicamentos convencionais produzem na sua produção, né, na sua produção industrial, assim, né? A gente ouve muitas pessoas falarem que eu não vou tomar homeopatia, não vou usar porque demora muito aí para ter resultado. Isso é um mito? É verdade? Até que ponto é ou não? Podia explicar para a gente? Claro, isso é um grande mito, né? Uma vez que, assim, por exemplo, casos de amidalite, né? Casos de sinusite, casos agudos, né? Estou querendo trazer aqui como uma pneumonia, por exemplo, podem ser tratados com homeopatia. E, inclusive, eles apresentam, né, se o médico prescreveu o medicamento correto, uma melhora até mais rápida do que com os medicamentos convencionais. Por exemplo, para uma amidalite, a gente espera, né, que a pessoa esteja bem ali após uns 2, 3 dias de tratamento homeopático. Já, né, na medicina convencional, para casos de amidalite, por exemplo, normalmente, né, os tratamentos envolvem aí 7 dias, né, de antibióticos. Remédios que vão provocar efeitos em todo o organismo, contaminar o organismo. Exatamente. Muitas vezes as pessoas começam a ter, por exemplo, diarreias, né, por conta do antibiótico, ou aparece alguma alergia na pele, por exemplo, é muito comum. Então é isso, né, a homeopatia, o tempo de ação da homeopatia depende do que a gente está tratando, da pessoa, né, que a gente está tratando. Então, adoecimentos que estão mais longos, né, mais crônicos, a gente entende que vai ter um tempo maior de tratamento até que a pessoa se recupere. No entanto, atendimentos mais agudos, como por exemplo uma dor de garganta, uma amidalite que começou ontem, né, se a pessoa passar por um homeopata hoje, né, e obtiver uma prescrição assertiva, muito provavelmente ela estará bem dali 2, 3 dias. E a homeopatia ela é indicada para qualquer tipo de doença? Sim, Rafaela. Porque na homeopatia a gente trata não de doenças, mas das pessoas
E esse é o grande diferencial, entende? Então, por exemplo, um tratamento que para você, imagina, né, que você está com um quadro, né, de pneumonia, por exemplo, e passou por uma consulta homeopática, ele foi prescrito um determinado medicamento. Se eu contrair essa pneumonia de você, por exemplo, né, a gente teve contato, eu peguei essa pneumonia, pode ser, né, muito provavelmente, o meu medicamento para tratar essa pneumonia será diferente do seu, porque a gente tem características diferentes. Então, a homeopatia, ela trata, assim, das mais diversas condições de saúde, sempre entendendo a pessoa como um todo e individualizando, né? A ação da homeopatia se faz através da individualização de cada caso, dos sintomas que cada pessoa sente. Alguma contraindicação para usar a homeopatia? Não existe contraindicação. E, inclusive, né, a homeopatia pode ser utilizada assim, né, por pessoas de todas as idades. Mulheres que estão gestantes ou amamentando podem usar homeopáticos. Crianças, né, bebês recém-nascidos podem usar homeopáticos. Pessoas, né, já em fim da vida, né, idosos, pessoas em cuidados paliativos. Né, não existe uma contraindicação à homeopatia. Todos podem ser beneficiados, inclusive para a prevenção de doenças? Com certeza, tanto para a prevenção quanto para o tratamento. E, inclusive, é muito comum também, né, voltando ali ao exemplo da amidalite, né, pessoas que, por exemplo, apresentam quadros, né, de amidalite sendo tratadas aí com antibióticos de maneira recorrente, frequente, ou asma, por exemplo, né, crises recorrentes de asma. É muito comum com a homeopatia a gente, após algum tempo de tratamento, conseguir interromper essas crises, essas recorrências dessas crises, por exemplo. A homeopatia também é indicada para pessoas que estão com problemas, digamos, emocionais, psicológicos. A gente vê aí hoje, né, milhares de pessoas ansiosas, com depressão. Também serve nesses casos? Com certeza, Rafaela. Então, assim, a homeopatia, os sintomas de ordem mental, eles, dentro das hierarquias dos sintomas, são os que apresentam a maior hierarquia. Então, mesmo que uma pessoa venha, né, procurar uma consulta homeopática por uma queixa física, por exemplo, ela terá o seu aspecto mental, né, investigado também durante a consulta, e isso vai ser determinante para a prescrição. E é muito comum, né, no meu consultório, as pessoas, né, hoje a gente assiste, né, a uma grande pandemia global, né, de uso de medicamentos psicotrópicos, né, para questões relacionadas à saúde mental. E é muito comum, né, que as pessoas venham, né, até mim procurar justamente por essas queixas, já tomando, né, medicações psicotrópicas. E a homeopatia, ela, mesmo nesses casos, não tem contraindicação, porque ela age de uma forma diferente do que esses medicamentos, né? Então, ela não interage com esses medicamentos, certo? E é muito comum que essas pessoas, quando iniciam um tratamento homeopático, com o tempo a gente consegue ir fazendo desmame dessas medicações e elas, né, têm o seu quadro de saúde mental controlado apenas com homeopáticos ou então com uma dose bem menor do que estavam tomando de início dos medicamentos psicotrópicos convencionais. E assim, a homeopatia, ela não é excludente, né? Ela vem sempre a complementar, né? Isso eu acho muito importante de ser falado. Então, a medicina convencional não tem todas as respostas para tudo. A homeopatia também não tem todas as respostas para tudo. Mas se a gente associa as duas, né, a gente vai poder tratar as pessoas de uma forma muito melhor, com menos efeitos colaterais e promovendo mais saúde e bem-estar para elas. Potencializa resultados. Exato. E é essa medicina, isso, e é essa medicina que eu acredito, que eu pratico, e que eu acho que né, é a medicina do futuro mesmo, né? É essa complementariedade, essa integração desses conhecimentos que estão aí, né, disponíveis, mas infelizmente nem todo mundo conhece ou tem acesso hoje em dia. Né? Infelizmente, o acesso à homeopatia ainda está restrito, né, a pequenos círculos assim, da população, ou que conhece, que tem uma proximidade, ou então que consegue pagar, né, por uma consulta particular, ou que no plano, né, tem ali um homeopata que atende. Porque o ideal seria que ela estivesse no SUS. À disposição lá na saúde pública. Exatamente, no Sistema Único de Saúde. Então, assim, a homeopatia ela é uma especialidade médica desde 1980.
né? Além disso, ela é também uma especialidade da farmácia, uma especialidade da medicina veterinária e uma especialidade odontológica. E desde 2006, nós temos a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, que é uma política nacional, né, que foi promulgada, e nela existem diretrizes de como que a homeopatia deve ser implementada no Sistema Único de Saúde. Então, assim, né, nós já temos 18 anos, né, dessa política nacional. No entanto, o que a gente vê hoje, né, de prático, né, materializado, né, o acesso à homeopatia pelo SUS ainda é muito restrito, salvo algumas raras exceções, né, que a gente tem em algumas cidades, assim, algumas iniciativas louváveis, né, no Brasil, mas é muito ínfimo, né? É muito ínfimo. Tem muito que desbravar ainda, Temos né? muito que desbravar. A homeopatia ela deveria estar, conforme está descrito nessa política nacional, Sim. ela deveria estar nos centros de saúde, ou seja, né, nos postos de saúde que tem nos bairros, né, próximo aí da residência de quem nos escuta. Com acesso gratuito à Com população. acesso gratuito, exato. E a disponibilização dos medicamentos também está prevista nessa Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Ou seja, do mesmo jeito que a gente tem dipirona, que a gente tem paracetamol, que a gente tem amoxicilina, nós deveríamos ter medicamentos homeopáticos disponíveis gratuitamente pelo SUS. Né? Isso, né, é mais um direito negado ao cidadão brasileiro. Infelizmente. 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 A gente fica na torcida para que essa política seja efetivamente implementada o mais breve possível. Vamos fazer um intervalo? A gente vai então, faz uma pausa e logo voltamos com muito mais informações para você. Não saia daí não. Estamos de volta com o Nossa Saúde, a gente segue aqui a nossa entrevista hoje conversando com o Dr. Paulo Ribeiro, homeopata, falando sobre homeopatia. Doutor, esmiuçamos bastante, né, sobre o tema no primeiro bloco. Quero começar esse segundo bloco perguntando para você, né, que tipos de casos você mais recebe no seu consultório, no seu dia a dia, e gostaria que você trouxesse aí um caso que de repente surpreendeu você com os resultados na utilização dos medicamentos homeopáticos. Claro, perfeito, Rafaela. Então assim, né, as pessoas costumam me procurar, né, e procurar a homeopatia pelos mais diversos motivos, né, mas assim, o que principalmente vem, né, questões relacionadas à saúde mental, é muito comum, né, nós vivemos hoje, né, como eu já disse, uma pandemia mesmo, né, de pessoas sentindo problemas relacionados à saúde mental. Além disso, né, muitos casos assim de alergias, sejam alergias cutâneas ou alergias respiratórias também. Casos relacionados, né, casos respiratórios, né, então amidalites, sinusites, otites de repetição, problemas pulmonares, problemas de dores articulares é muito comum também. Um exemplo, né, que ilustra muito essa questão, que foi um caso que me marcou, que eu atendi inclusive no SUS, uma pessoa, ela sentia, né, era uma mulher que sentia sintomas de alucinação, assim, sabe? Sintomas psicóticos que a gente chama, né, dentro da medicina convencional. Então, ela escutava vozes, né, ela via coisas que ninguém via, né, e isso assustava muito ela e causava muito prejuízo, assim, no dia a dia dela, né, ela não estava conseguindo dormir, não conseguia sair na rua, né, ficava mais dentro de casa só, né, e atormentada por essas vozes. E elas falavam coisas horríveis para elas, assim, sabe? Tipo, falando para ela se matar, falando que ela não prestava, entendeu? Coisas bem pesadas, assim, um quadro sério. E, além disso, ela estava amamentando. Nossa! Né? Então, isso também fazia com que os medicamentos convencionais, né, possíveis de serem prescritos para ela, fossem bem reduzidos, né? E o que ela estava tomando, ela tinha um controle assim, parcial desses sintomas, que eram bem fortes, e além disso ela ficava muito sonolenta, né? Tinha efeito colateral de ficar muito sonolenta por causa do antipsicótico que ela estava usando. E aí fizemos uma consulta homeopática no SUS. Ela, né, comprou a medicação. O ideal seria que essa medicação estivesse lá disponível para ela pegar, mas, né, infelizmente isso ainda não acontece. Ela conseguiu acesso à medicação
iniciou o tratamento e dentro assim, de algumas semanas ela retornou já falando que as crises tinham diminuído muito, muito mesmo. A partir disso, né, começamos a reduzir, né, gradualmente, além do antipsicótico ela tomava também antidepressivos, né? Fomos reduzindo principalmente o antipsicótico, que era o que causava mais efeito assim, colateral nela, né, e que tinha a questão da amamentação também envolvida. E com o tempo, ali com alguns meses, conseguimos retirar completamente os antipsicóticos e ela ficou sem esses sintomas, né? Seguiu tomando os antidepressivos em conjunto com o homeopático, né? Então é dessa maneira, né, que a homeopatia age, de maneira complementar à medicina convencional, né, reduzindo efeitos colaterais e promovendo o bem-estar. Que incrível, que incrível. E assim como esse, certamente muitos outros casos de sucesso utilizando a homeopatia, que usa aí substâncias da natureza nos medicamentos, né, evitando esses efeitos colaterais. Mudando um pouquinho de assunto, doutor, recentemente, agora em novembro, em Florianópolis, foi lançado um filme, a pré-estreia do filme Introducing Homeopathy, né, que é apresentando a homeopatia para que justamente mais pessoas conheçam sobre esse tema. A nossa equipe, ela acompanhou essa pré-estreia em Florianópolis e conversou com algumas pessoas que estavam lá prestigiando, né, a pré-estreia desse filme, e essas pessoas então nos deram alguns depoimentos falando sobre homeopatia. Olha só. A homeopatia é uma ciência muito maravilhosa, assim, mas muito desconhecida por muitas pessoas, né? E a gente tem muitos usuários em homeopatia, em Florianópolis, muitas farmácias, né? E muitas pessoas não acreditam, mas porque também a gente sabe que muitas pessoas não estudam. Ela não é uma ciência para se acreditar, porque é uma ciência médica. E, na realidade, a gente não tem acesso a ela durante a universidade. A gente é obrigada a sair para fazer um curso, né? Então, você acaba... o que você não conhece e você não sabe, você não estuda. Então, o filme vem trazer informações muito interessantes. É um filme bem interessante sobre isso, né? Tanto para pessoas que usam, para pessoas que não usam, mas para informar como que funciona a homeopatia, né? Porque é uma medicina diferente que funciona no ser humano, né? É preciso que se faça uma individualização de cada pessoa, de como você vive, o que você come, como é a sua vida, para que a gente trate essa pessoa. Então, o filme vem trazer informações bastante interessantes sobre a profundidade que é a homeopatia e dizem ali que vai ser a medicina do futuro. É uma medicina que a gente pode usar junto com a outra medicina, né? Nós, homeopatas, não somos contra a outra medicina, porque a medicina alopática é salvadora, né? E muitas vezes a gente associa os dois tratamentos, né, para que o paciente melhore mais rápido. Então, o filme é muito esclarecedor, bom para quem conhece e para quem não conhece. E ficamos muito contentes que foi uma maneira de juntar não só todos os pacientes que vierem, todas as farmácias homeopáticas que colaboraram para a execução desse filme e a nossa Associação Médica Homeopática de Santa Catarina. A homeopatia é interessante por vários aspectos. O primeiro é o do bolso. Ela atende de forma menos cara, né? Menos expansiva, né? do que a homeopatia, do que a alopatia. Esse é um ponto. O outro é que eu gosto muito do sistema, e eu uso inclusive muito em doses homeopáticas, eu gosto muito disso. Antes de sair de casa eu tomei uma dose, né, de homeopatia. Eu gosto, e já li alguma coisa sobre o Hahnemann, o criador, né, o fundador, vamos dizer assim, e estou muito satisfeito. Eu tenho a homeopatia, na crença das pessoas, ela resolve muito vagarosamente e, ao mesmo tempo, a pessoa quer pressa, né? Pois a homeopatia hoje tem um sistema chamado SOS, que resolve na hora. A homeopatia tem me atendido em emergências até eu ligar para o médico e dizer para ele, olha, eu estou precisando disso. E ele, olha, pode fazer tal coisa, pode ir, ele manda a receita, hoje tudo é mais fácil, eu nem saio de casa, mando para a farmácia, mando levar em casa, né? Então, estou muito satisfeito. A importância é porque as pessoas, elas têm que ter esse contato e que a homeopatia ela se popularize e também cada vez crie um corpo maior de conhecedores e de pessoas, de pacientes que também possam ter acesso a esse tipo de medicina tão lindo, tão peculiar e tão próximo da nossa natureza.
E ele é uma medicina que ajuda muito na regeneração de todos os nossos tecidos, e também não somente na parte orgânica, mas também na parte emocional, na parte dos nossos pensamentos, na parte do nosso mental. Ele valoriza o ser humano como um todo. Doutora, a gente viu aí então 3 depoimentos de pessoas que foram prestigiar essa pré-estreia desse filmaço, né? É uma produção independente, é isso? Conta um pouquinho pra gente. Exato, Rafaela. Esse filme, Introducing Homeopathy, é uma produção independente, autofinanciada, né? Foi um filme feito lá na Califórnia e que a gente teve, né, a oportunidade de prestigiar ele aqui, a estreia, né, em Florianópolis. Em breve esse filme vai estar disponível aí nas plataformas de streaming, para que outras pessoas, né, possam assistir, né, em um volume maior de pessoas e realmente disseminar, espalhar essas ideias, né, esses fatos que permeiam aí a homeopatia. O filme, ele traz, né, diversos casos, né, de pessoas que foram tratadas com sucesso sobre com homeopatia. Além disso, ele traz pesquisadores falando, né, de onde até onde que a pesquisa homeopática já alcançou, né, e os motivos dela não avançar ainda mais, né, em uma velocidade maior que seria a desejada, né. Além disso, né, ele demonstra também uma coisa interessante, que a homeopatia, além, né, de apresentar efeitos em seres humanos, a gente tem hoje em dia também isso comprovado de que ela apresenta efeitos em animais, né? Então, né, os médicos veterinários, né, tratam com homeopatia também, né, os mais diversos animais, né? E além disso, nas plantas, a homeopatia também apresenta efeito. Então, a homeopatia ela pode ser usada como uma forma de reduzir o uso, né, de pesticidas, de agrotóxicos nas plantações. Então, né, isso reforça ainda mais, né, que não tem como ser placebo, né, uma coisa que faz efeito. Em planta, não tem como ser placebo, porque a planta não sabe o que ela está tomando. Então, em breve, né, doutor, esse filmaço aí, apresentando a homeopatia, vai estar à disposição para todos nós assistirmos e nos informarmos melhor sobre essa prática que está aí à nossa disposição. Recorda para a gente, vamos reforçar aí os pilares da homeopatia, doutor? Então, assim, a homeopatia, os princípios dela, né, são a lei dos semelhantes, né? Então, semelhante cura semelhante, ou seja, a gente sempre vai passar para uma pessoa, a partir dos sintomas, né, que ela trouxer na consulta, a gente vai prescrever um medicamento que cubra a totalidade daqueles sintomas que ela apresentou, né? Então, né, o primeiro princípio é a lei dos semelhantes, o segundo princípio é a experimentação no homem são, né? Então, todos os medicamentos homeopáticos, eles são experimentados em seres humanos, né, antes de serem prescritos. Isso já é uma diferença, né, dos medicamentos da medicina convencional, que nem todos apresentam realmente estudos que comprovem efeitos em seres humanos, mas estão aí sendo comercializados. Mas assim, a homeopatia, né, então todos os medicamentos foram testados, né, a partir de protocolos de experimentação em seres humanos e, né, a partir desses estudos é que embasa a nossa prescrição. Além desses dois, né, a homeopatia, o terceiro princípio da homeopatia são as doses ultradiluídas, né, os medicamentos dinamizados, que é aquilo que eu já expliquei, que os medicamentos todos, né, são provenientes dos reinos, né, da natureza, de substâncias presentes na natureza e que passam por esse processo específico de diluição e agitação, que a gente chama isso de dinamização, na sua produção. E o quarto princípio é o do medicamento único, né, ou do medicamento mais semelhante possível. Então, a gente sempre individualiza cada caso, né? Não existe um protocolo, por exemplo, igual existe, né, dentro da medicina convencional. Para pneumonia é esse e esse tratamento, né? Para homeopatia não existe isso, né? A gente trata a pneumonia daquela pessoa, né? Sempre individualizando o tratamento. Doutor, e como é que é uma consulta com o homeopata? É uma consulta diferente, né, das consultas que a gente está habituada dentro da medicina convencional. Normalmente, né, a consulta homeopática ela é um pouco mais longa que as consultas normais, como eu disse, né, mesmo se a pessoa vem com uma queixa física, a gente tem que investigar, né, ela como um todo, desde aspectos mentais. A gente sempre vai perguntar, né, sobre o sono, sobre traços de personalidade, sobre sensibilidades que aquela pessoa pode ter. Sobre, por exemplo, né, se ela é mais calorenta, se ela é mais friorenta, todas as características que aquela pessoa possa ter. O quanto mais peculiar isso, né, a pessoa apresentar,
mais significativo isso é para a homeopatia. Então, é uma consulta assim, na qual a pessoa, né, fala ali, né, quanto mais livremente ela conseguir falar e relatar, né, a subjetividade que está ali nos sintomas dela, e a gente sempre vai investigar assim, ela como um todo, né? Então, desde a alimentação, hábitos de vida, né, as funcionalidades fisiológicas, né? Então, excretas, urina, intestino, funcionalidade sexual, enfim, é uma Faz uma consulta anamnese completa da bem pessoa, para daí completa. depois poder entender o que está acontecendo com aquele ser humano e poder fazer uma Isso. prescrição assertiva. Isso, completa e direcionada, né? E a gente leva muito em consideração as peculiaridades, as características únicas que aquela pessoa apresenta. Essa é a grande diferença, que dentro da medicina convencional, muitas vezes essas informações vêm, né, naturalmente, ali no diálogo, no entanto, a gente meio que desconsidera elas, e isso para a homeopatia é o ouro que a gente quer, né? Então, a homeopatia trata através da individualização. Doutor, nosso tempo está encerrando e a gente gostaria das suas considerações finais, uma mensagem para os nossos telespectadores. Então é isso, né? A homeopatia está aí para ser utilizada. Gostaria de dizer, né, que é um grande prazer estar aqui, né, falando um pouquinho sobre homeopatia, ajudando a desmistificar um pouco alguns equívocos, né, que circulam por aí. E importantíssimo, né, assim, a homeopatia ela sempre funciona. Às vezes que ela não funciona, normalmente foi erro na prescrição, né? Então essa é a grande questão, né? Porque como os medicamentos, né, a prescrição para ser eficaz, ela tem que ser individualizada, é necessário, né, que se recorra a um profissional habilitado que seja capaz de fazer essa prescrição de maneira individualizada. Existem também, né, homeopáticos aí disponíveis, né, para se comprar nas farmácias, né? No entanto, essa prática, né, de automedicação também não é indicada, assim como não é indicada dentro da medicina convencional, mas para a homeopatia isso faz menos sentido ainda porque não existe homeopatia sem individualização. Então, doutor, agradeço imensamente a sua presença aqui no Nossa Saúde, trazendo essas informações importantes para o nosso público, falando de um assunto, né? Nós temos aí ouro, né, na verdade, com a homeopatia, medicamentos com origem na natureza. Muito obrigada por trazer esses esclarecimentos para a gente. Um grande abraço para você. Eu que agradeço, um forte abraço. Vamos então encerrando Nossa Saúde a você. Obrigada pela companhia. Nos vemos no próximo programa com muito mais informações. Até lá!